E aí, turma linda? Hoje a gente vai viajar direto para a selva em um dos clássicos mais lindos da Disney, Mowgli, o Menino Lobo. Um filme que conquistou gerações com personagens inesquecíveis, músicas maravilhosas e um clima leve que marcou uma fase muito importante da Disney. Mas o que muita gente não sabe é que o desenvolvimento foi cheio de mudanças, decisões criativas ousadas e curiosidade de bastidores, fatos que ajudam a entender por que Mowgli é tão especial até hoje. Então se ajeitem aí e venham comigo para essa aventura na selva. Bora lá? Antes de falar do filme da Disney, é importante entender a origem da história do Mowgli. Ela foi criada pelo escritor britânico Rudyard Kipling no final do século XIX, como parte da coletânea de contos chamado Livro da Selva, que foi publicada em 1894 e inspirada na fauna e nos cenários da Índia. Na obra original, os contos são independentes entre si e apresentam um tom mais sério e reflexivo, abordando temas como sobrevivência, hierarquia e a chamada Lei da Selva. O personagem Mowgli, o menino criado por lobos, é um dos mais conhecidos do livro, mas a coletânea não é uma narrativa única nem focada só nele. A Disney então usou essa base literária como inspiração e a transformou em uma aventura musical leve, divertida e acessível ao público familiar, resultando no filme lançado em 1967, hoje considerado um clássico da animação. O filme foi o último longa-metragem animado que foi supervisionado pessoalmente por Walt Disney. Ele infelizmente se foi em dezembro de 1966, meses antes do lançamento da animação nos cinemas em outubro de 1967. Por isso, o longa costuma ser visto como um marco simbólico do fim da chamada Era de Prata da Disney, período que inclui clássicos como Cinderela, A Dama e o Vagabundo e Peter Pan. E esse contexto histórico faz Mowgli ter um valor afetivo e cultural mais especial dentro da trajetória do estúdio. E durante o desenvolvimento, Walt Disney decidiu que o filme não devia seguir fielmente o tom do livro de Kipling, porque o achava sombrio demais para o público que desejava alcançar. O roteirista Bill Fitt inicialmente fez uma versão mais próxima da obra original, mas o material foi rejeitado por Walt Disney. Por causa disso, Pitt deixou o estúdio e o projeto passou por mudanças significativas. Larry Clemons assumiu o desenvolvimento da história e deu ao filme um tom mais leve, humorístico e musical que se tornou sua principal característica. A história então acompanha Mowgli, um garoto humano criado por um alcaté de lobos na selva indiana. Mas à medida que ele cresce, ele passa a ser alvo do tigre Shere Khan, que odeia os humanos e representa um perigo cabuloso. Para protegê-lo, a Pantera Bagueira decide levá-lo até uma aldeia de humanos. E durante a jornada, Mowgli encontra personagens muito conhecidos como Baloo, urso despreocupado que lhe ensina a filosofia de viver apenas com o necessário. Ká, cobra capirotesca que tenta pegá-lo de qualquer jeito usando hipnose, o Rei Lui, o Rei dos Macacos, que foi criado exclusivamente para animação e que deseja aprender sobre o segredo do fogo. E a narrativa mistura aventura, humor e música, se distanciando do tom mais sério dos contos de Kipling. Os personagens dos abutres foram criados com visual e comportamento inspirados na cultura jovem dos anos 60, especialmente no estilo dos Beatles, que dá para ver nos cortes de cabelo e trejeitos que chamaram demais a atenção nas telinhas. Já os dubladores originais, Phil Harris, que fez o Baloo, e Louis Prima, quem interpretou o Rei Louie, tiveram um papel importantíssimo na construção de seus personagens, porque seus estilos pessoais, tanto na fala quanto na música, influenciaram diretamente a personalidade, o ritmo e o carisma dos animais, ajudando demais a trazer o tom leve, musical e descontraído do filme. Durante o processo de produção também, diversas ideias e conceitos chegaram a ser desenvolvidos, só que acabaram sendo descartados antes da versão final. Entre essas mudanças, temos ajustes em músicas,
personagens e estilos narrativos, feitos para manter o filme atemporal e de acordo com a proposta criativa adotada para a história. Tanto é que, quando foi lançado em 1967, ele teve uma baita recepção do público e da crítica, se tornando um sucesso de bilheteria. Isso também teve um papel fundamental em garantir a continuidade da Disney Animation depois da partida de Walt Disney, mostrando que o estúdio ainda era capaz de produzir obras muito boas sem seu fundador. Mowgli foi elogiado por seu ritmo dinâmico e por nos trazer personagens com personalidades muito bem definidas, e com o passar do tempo se tornou um clássico atemporal, sendo relançado em formatos domésticos como VHS, DVD, Blu-ray e streaming, o que ajudou no seu alcance para as novas gerações. O sucesso da animação também trouxe expansões no universo do filme, como Mowgli, o Menino Lobo 2, que foi lançado em 2003 e é uma continuação dos eventos do filme original. Além disso, a história foi reinterpretada em adaptações live-action, como o filme de 1994 e o remake de 2016, que foi dirigido por Jon Favreau, o que trouxe um tom mais realista que se aproximou mais da obra de Kipling. Mowgli, o Menino Lobo não é apenas entretenimento, mas um marco da transição na história da Disney, o encerramento de uma era criativa e o início de uma nova fase para o estúdio. Seu legado trouxe personagens maravilhosos, uma baita trilha sonora e um grande impacto na cultura popular, tendo um lugar permanente na história da animação mundial e no coração de muitos como o meu. Felicidade! Antes de continuar, deixem eu pedir uma ajudinha? Deixem um like e se inscrevam no canal ativando o sininho. Assim vocês ajudam a fortalecer o conteúdo e ainda não perdem nenhum vídeo novo. Gostosinho. A trilha sonora é um daqueles casos em que a música ajuda demais a definir a identidade do filme, porque desde os primeiros minutos fica claro que a Disney não estava interessada em repetir o modelo clássico de trilhas grandiosas e muito românticas que marcou suas produções anteriores. Em vez disso, Mowgli aposta em uma identidade musical mais solta, leve e espontânea, que combina demais com o espírito da história. A selva aqui não soa como um lugar cheio de perigos, mas um espaço vivo, cheio de ritmo, humor e personalidade. E grande parte dessa identidade vem do trabalho dos irmãos Richard e Robert Sherman, responsáveis pela maioria das canções do filme, adotando uma abordagem mais simples e direta, com músicas que soam quase como conversas cantadas. Apesar do filme se passar na selva indiana, a trilha não busca qualquer tipo de realismo cultural. A proposta foi falar com o público dos anos 60, usando estruturas musicais acessíveis e personagens que cantam de forma natural, sem grandes arranjos dramáticos. Só que, curiosamente, a canção mais famosa do filme, Somente o Necessário, não foi escrita pelos irmãos Sherman, mas por Terry Gilliam, a única que permaneceu no longa após mudanças criativas durante a produção. Mesmo assim, seu impacto é gigante. A canção não tenta impressionar pela complexidade, nem pela carga emocional exagerada, mas conquista pela simplicidade e pelo carisma. Baloo não canta como um herói ou como um príncipe, mas como alguém confiável com a própria existência. Essa música funciona quase como um conselho filosófico disfarçado de brincadeira, defendendo uma vida mais leve e sem preocupações desnecessárias. Não foi à toa que foi indicada ao Oscar de melhor canção original em 1968, se tornando o coração emocional do filme. Já a música Eu Quero Ser Como Você, que é executada na cena do Rei Louie tentando convencer Mowgli a lhe ensinar sobre o fogo, traz uma sensação de modernidade, porque é praticamente um número completo de jazz dentro da animação, com muito improviso vocal e uma interação espontânea entre os personagens. A cena tem uma energia como se estivesse acontecendo ao vivo e ajudou demais a se tornar uma das cenas que mais chamam a atenção para o filme. Já a música Vem a Mim, que foi cantada pela Cobra Kai, traz um clima completamente diferente. A canção aposta no andamento lento e numa suavidade quase hipnótica, causando desconforto e tensão.
porque ela conduz emocionalmente o espectador, deixando claro que há perigo ali, mesmo quando tudo parece calmo demais. E é um ótimo exemplo de como a trilha sonora de Mowgli sabe usar a música como ferramenta narrativa e psicológica. Além das canções, a trilha instrumental que foi composta por George Brahms tem um papel importantíssimo ao longo de todo o filme. Apesar de não ser tão lembrada, ela é responsável por sustentar o ritmo da narrativa, marcar transições e reforçar emoções sem chamar a atenção excessiva para si mesma. Em cenas envolvendo Shere Khan, por exemplo, a música instrumental tende a usar registros mais graves e andamentos mais rápidos ou contidos, criando uma sensação constante de ameaça. Já nas cenas de exploração da selva, a trilha se torna mais leve e curiosa, acompanhando o movimento dos personagens. Tudo parece que foi pensado para servir à história e aos personagens e não para competir com eles. O resultado é um filme que flui de forma natural, quase como se a música fizesse parte do próprio ambiente da selva e não como um elemento imposto de fora. É impressionante como a trilha instrumental conversa com as canções, porque em vários momentos temas musicais aparecem primeiro de forma instrumental e depois se aparecem como músicas cantadas, criando uma sensação de unidade sonora. Isso mostra como a trilha sonora ajudou a abrir espaço para uma abordagem mais informal e popular na música de animação, com personagens que cantam de um jeito mais espontâneo. Essa ideia seria explorada com ainda mais força em produções posteriores da Disney, principalmente a partir dos anos 90, quando personagens coadjuvantes passaram a ter mais números musicais e cheios de personalidade. A trilha sonora de Mowgli funciona porque entende exatamente o tipo de história que está contando. Ela não tenta ser maior do que o filme, nem mais séria do que os personagens pedem. Ela abraça o espírito leve, divertido e cheio de aventura da animação e transforma a selva num espaço musical acolhedor e cheio de ritmo. É por isso que, mesmo décadas depois, essas músicas continuam sendo lembradas, cantadas e reinterpretadas. Prova de que simplicidade, quando bem feita, pode ser realmente atemporal. Mas vou deixar vocês tirarem suas próprias conclusões escutando a trilha sonora no link aqui embaixo. Achei lindo. Me conta nos comentários, já assistiram essa animação? Qual o personagem favorito de vocês? Bora aproveitar também para conhecer o meu trabalho autoral e meu livro O Fabricante de Bonecas, nos links aqui embaixo. E se o Hype estiver disponível para vocês, vamos ajudar o canal a ser mais conhecido aqui no YouTube clicando no botão aí embaixo. Excelente semana para vocês, um excelente final de semana, se cuidem, cuidem dos seus, fiquem todos com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.